A paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos. Irmã Tatiana dando início ao nosso devocional Café com Oração. É tempo de fazer um novo começo. Todos nós precisamos regularmente encontrar situações para recomeçar em diferentes áreas de nossas vidas. São nestes lugares que precisamos desenhar uma linha, separando de tudo que nos faz lembrar do passado e começar de novo com uma nova visão, baseado na verdade que é a palavra de Deus e baseado exatamente naquilo que Deus vê sobre nós. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, nós vemos a história de Davi e a sua busca em abençoar qualquer um que fosse da casa do rei Saul. E disse Davi: há alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu faça benevolência por amor de Jonatas? Davi logo descobriu que Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete, que havia se tornado aleijado quando criança, mas que ainda estava vivo. E quando ele chamou por Mefibosete, e este foi trazido à sua frente, Davi disse a ele, versículo 7, e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Em outras palavras, Mefibosete estava dizendo: por que tu queres me ajudar? Tudo que eu mereço é rastejar em torno do solo e lamber as migalhas de pão que caem no chão. Podemos perceber, por essas palavras, que a imagem de sofrimento do passado, desde a infância, e mais a sua paralisia, causaram em Mefibosete a ter uma autoimagem miserável em torno de si mesmo. Como resultado, ele não se sentia digno da bondade do rei Davi. Você e eu podemos não ser fisicamente aleijados, graças a Deus por isso. Mas por causa das nossas falhas, incapacidades e fraquezas, muitas vezes nós nos vemos totalmente paralisados. E quando nós vemos cada vez mais, quando nós olhamos para nós mesmos e nos vemos cada vez mais imperfeitos, meus irmãos, isto nos dificulta de imaginar como que um Deus tão poderoso, tão supremo, por que Deus quer nos abençoar e cuidar de nós, como Ele abençoou e cuidou de outros? Assim como Davi foi bom para Mefibosete por causa da consideração por Jonatas, Deus é bom para nós por causa da consideração por Jesus, aleluia. Deus não quer que nós, meus irmãos, nos olhemos sempre que tudo está errado à nossa volta, que somos errados, que não fazemos nada certo. Deus não quer que nós ficamos olhando para os pecados que cometemos no nosso passado. Ele quer que nós olhemos para frente, para tudo que está certo com Ele. Hebreus 12, 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com ele, que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Aleluias! Esse versículo está nos dizendo que nós devemos olhar firmemente.
não deixar que nada venha nos distrair. Olhar para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, dando incentivo para nós, os seus seguidores, o qual ele suportou a cruz, trazendo a maturidade e perfeição. E está sentado à destra do trono de Deus. Aleluias! Quanto mais, meus irmãos, nós focarmos em nossas falhas, nas nossas imperfeições, nós temos a tendência de repeti-las. Seja o que for, continuemos a pensar e falar sobre se tornar pessoas novas, pessoas com novos objetivos, novas perspectivas de vida. É isso que eu e você precisamos fazer, nos desviar daquilo que ofusca a glória de Deus na nossa vida, de erros passados. Não podemos viver do passado. Nós temos que colocar tudo nas mãos de Deus. E está certo que Deus está trabalhando por nós todos os dias, nos mudando para sermos cada vez mais e mais parecidos com Ele. A maneira como Deus nos vê é a maneira que pensamos que Deus nos vê. Pode ser frequentemente duas coisas. Com gratidão. Deus não retém seu amor. Ele nos aceita, nos socorre, porque Ele nos ama. Ele não está à procura de pessoas que tenham uma performance perfeita. Ele está à procura somente de um coração desejoso, um coração sedento por Ele. Quando clamamos por socorro, Deus está sempre pronto a nos atender, não importando os motivos, situações e circunstâncias que estamos vivendo, ou que fizemos algo errado. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Você e eu precisamos de uma revelação fresca da salvação de Deus. Uma vez que fomos salvos, Deus nos vê. E como Deus nos vê, meus amados? Como nova criatura. 2 Coríntios 5,17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Oh, aleluias! Glórias a Deus. Com Deus, amados, nós podemos ter novas expectativas e sermos satisfeitos, plenos na sua presença, pois para Deus somos preciosos. O Rei se preocupa com você e Ele te chama hoje. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Recebe esse convite da parte de Deus e entrai no gozo do teu Senhor. Glórias e glórias a Deus. Eu convido a você, vamos orar? Pai amado, Pai celestial, somente as tuas misericórdias sobre nós, para nos perdoar e aceitar da maneira como somos. E por isso, Pai, contigo, sabemos que podemos ser melhores do que fomos ontem. Esse é o desejo do nosso coração, viver o agora, porque o passado já foi, o futuro a ti pertence, e o hoje são linhas que estão sendo escritas na história da nossa vida, que a caneta foi o sangue de Jesus na cruz, por isso somos redimidos e podemos sim ser vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, graça e paz.